Abra sua Bíblia no Salmo de número 11. Vamos estar estudando mais um Salmo. Este Salmo, o Salmo de Davi. Davi relata que Deus é forte, refúgio. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus, o nosso refúgio. E a minha oração nesta noite, assim como o Senhor falou ao meu coração, na revelação, na iluminação da sua palavra, que possamos nos fortalecer em Cristo, fortalecemos no poder da presença do Senhor, mediante as provas, mediante as crises, mediante das adversidades, as lutas da nossa vida ou da vida pessoal, que Deus possa estar de uma maneira muito especial, sacudindo tudo que está ao nosso redor, para que o foco do Senhor, para que o nosso foco seja realmente voltar à presença do Senhor, voltar a ter uma intimidade com o Senhor de maneira muito especial. Salmo de número 11, diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor: no Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, e os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a sua parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém. É um texto, meus amados, vários salmos que nós não meditamos, nós não lemos, falamos sempre dos salmos mais conhecidos, mas como tem falado a igreja, esses salmos que muitas vezes não pregamos ou não ouvimos sermões, são salmos que falam profundamente ao nosso coração. Aqui é uma palavra de incentivo de Davi para nos fortalecermos no Senhor em meio às crises. Segundo alguns historiadores, Davi estava passando por uma perseguição pelo seu próprio filho. E aqui nós reconhecemos que Davi ele se fortalece no Senhor. E a sua fortaleza no Senhor veio em meio à sua intimidade com Deus. Porque as nossas forças, elas vêm antes das adversidades. Elas precisam estar fortes quando vierem as adversidades. É impossível nós estarmos suportando as aflições se nós não temos uma intimidade, se nós não buscamos uma vida de oração, se nós não temos uma intimidade com Deus, se nós não ouvimos a sua palavra. Este hino que o irmão Carlinhos cantou, eu ouvi ele no domingo passado, pela manhã, e quantos anos não havia esse hino? Fala Deus, fala Deus. E Deus ele quer falar ao seu povo, mas muitas vezes não estamos dando atenção à voz de Deus. O Senhor quer falar no seu povo, Ele quer nos motivar, Ele quer nos incentivar, Ele quer nos encorajar, mas muitas vezes nós ouvimos outras vozes, às vezes o nosso foco está em outros lugares, a nossa mente está em outros lugares, outras ocasiões, mas o Senhor quer falar com a gente. Há um cântico antigo que diz: nesta noite feliz, neste santo lugar eu marquei um encontro com Deus. Neste encontro é necessário que você abra o seu coração. Neste encontro é necessário que você ouça a voz do Senhor. Neste encontro é necessário que você possa experimentar a presença gloriosa, poderosa do Senhor. Algumas coisas interessantes quero compartilhar com os irmãos nesse texto. Logo no versículo 3, o salmista, ele relata o seguinte: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É interessante notar, meus amados, que os fundamentos espirituais não podem ser removidos. Guarde isso no seu coração, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco em todo o tempo. Então guarde isso, os fundamentos espirituais não podem ser removidos, mas os que são temporais podem.
os fundamentos do governo, o comércio, das propriedades de confiança entre os homens, esses podem ser removidos, guerras podem, mas não podemos perder tudo, porque Cristo é nosso tudo. Há uma grande perspectiva na iminência da passagem deste mês de julho para 1º de agosto, há uma grande perspectiva nacional ou até mundial. Tudo pode mudar, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele não muda. O que nós precisamos como igreja, quando nós clamamos ao Senhor por um avivamento bíblico e espiritual, é saber que Deus está no controle, é saber que Ele pode agir, Ele age a favor aos seus filhos, Ele age a favor ao seu povo, ainda que as adversidades se levantam, Deus continua sendo Deus, Ele não perde o controle da nossa vida, não perde o controle da nossa história. No contexto do Salmo de número 11, Davi vivia sob intensa perseguição de Saul, mas a sua confiança em Deus o fez triunfar sobre o medo. Ele não cedeu à tentação de fugir, de desesperar, de abandonar, de deixar de ler a palavra do Senhor, deixar de ouvir a voz do Senhor, deixar de ir ao templo. Pelo contrário, Davi, ele fazia todo momento da sua vida a oportunidade de crescer diante de Deus. Irmãos, como nós precisamos crescer diante de Deus em todo o tempo. Como nós precisamos buscar no Senhor a direção, desfrutar da sua presença. E este Salmo de Davi, ele nos ensina como podemos aprender, como podemos enfrentar e vencer o medo, confiando em Deus de todo o nosso coração. É por isso, esse livro, esse seminário, esse curso, exatamente fala isso, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Precisamos conhecer mais a Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Ele só está aqui no templo? Ele só está aqui aos domingos, pela manhã e à noite, às quartas-feiras? Ele está somente na sua casa, no momento de culto doméstico? Ele está em todo o tempo conosco. O que Ele quer é nos ensinar, é nos inspirar, é nos encorajar, para que possamos vencer as crises que se levantam contra nós, que se levantam contra a nação, que se levantam todos aqueles, independentes, serem cristãos ou não, mas a grande diferença é que nós temos um Deus e sabemos quem Ele é. E a primeira lição que nós podemos aprender, que o salmista nos ensina, é a soberania de Deus. Se você observar o versículo 4, diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Olha que coisa maravilhosa. Davi sabia que o Senhor está em seu santo templo e governa soberanamente o céu. O trono de Deus é estabelecido no céu, não sujeito às limitações humanas, o que nos assegura que Ele governa com autoridade e justiça. O que nos consola, o que nos conforta é que Ele está no centro de todas as coisas e Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer revelar a sua vontade através de nós, nos usando para o louvor da sua glória. Mesmo em tempos de caos, o trono de Deus permanece inabalável. Confiança na soberania de Deus traz ao nosso coração segurança, traz ao nosso coração o descanso, traz para o nosso coração o refúgio, traz para o nosso coração a alegria do seu cuidado. Então, nos momentos de medos, nos momentos de dificuldades, lembre-se que Deus está no controle. Mesmo quando as circunstâncias parecem fora do controle, Ele continua soberano. Mas para compreendermos isso, e vamos estar sempre falando, sempre temos falado sobre isso, busque uma intimidade com Deus. Acorde pelas madrugadas, se prostre diante de Deus, coloque nomes diante de Deus, clame ao Deus Todo-Poderoso. Ele pode mudar a história, Ele pode mudar o rumo da sua vida, da sua família. Quando nós clamamos, meus amados, Deus muda a história. Quando nós clamamos, quando nós intercedemos, Deus pode fazer coisas extraordinárias, aquilo que não está ao nosso alcance. O que Ele requer de nós, essa intimidade, Ele pode dizer o seguinte: eu estou no trono, eu sou soberano, sou o alfa e o ômega,
eu sou o que sou, eu sou Deus Todo-Poderoso, confia em mim, deposite em mim toda a confiança, eu quero ser a sua fortaleza, eu quero te ensinar, eu quero te instruir, mas é necessário que você esteja próximo de mim. Davi estava passando por essa perseguição de Saul, mas a sua fé em Deus não foi abalada. Às vezes Davi tinha até que fugir, mas a sua fé estava inabalável. Deus honrou a confiança que Davi tinha nele. Assim como Deus quer honrar a sua vida, como Deus quer honrar a minha vida, quando nós confiamos na soberania de Deus, de que tudo está no controle das suas mãos e que Ele tem o domínio de todas as coisas. Mas não é somente isso. O salmista nos ensina também a ter o conhecimento de Deus. Por isso a pergunta: quem é Deus para você? Apenas um Deus dominical? Um Deus da história do Antigo Testamento? Um Deus de Davi, Deus de José, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Lembrei, é Deus de Pedro, Deus de Paulo, mas Ele é o seu Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o Deus da igreja. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça do povo, do seu povo. E no verso 5 diz exatamente isso: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Podemos ver aqui Davi relatando sobre o conhecimento de Deus. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a intenção do seu coração aqui nesta noite. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe como está o seu coração, Ele sabe que você está aqui porque Deus, Ele vê tudo e Ele prova o justo. Ele conhece as intenções do coração, não há situação oculta aos olhos do Senhor. O crente, ele pode descansar no fato de que Deus conhece as suas lutas e Ele é justo em suas ações. Ele sabe da sua dor, sabe do seu tratamento, sabe das suas aflições. E Ele permite, porque Ele é soberano, e Ele dá os meios, recursos para revelar a cada um de nós o seu poder sobre todas as coisas. Ele sabe das nossas aflições, Ele sabe a verdadeira natureza das nossas motivações. Ele examina, Ele purifica, Ele fortalece os justos, Ele permite que enfrentem as adversidades com sabedoria e coragem e com forças. Mas a melhor força, o melhor refúgio, o lugar mais seguro é no trono da graça de Deus junto com Ele. E quantas coisas tem roubado, tem nos desviado do comprometimento com o reino. Quantas coisas tem roubado a nossa intimidade com Deus, a nossa busca. Às vezes nós perdemos tanto tempo focando para resolver algumas coisas e nós muitas vezes esquecemos daquele que pode mudar todas as coisas. Porque o nosso foco é limitado, nós focamos ou nas lutas, nós focamos nas adversidades ou em Deus. Ou nós cremos que Ele está no controle, que Ele pode mover, ou então nós queremos dar uma força a Deus, nós queremos colocar diante de Deus a nossa sabedoria, podemos dizer assim, para tentar resolver. Tem muita gente que quer ajudar a Deus, mas Ele é soberano, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas dores. E quando enfrentamos o medo, podemos confiar, meus amados, que Deus conhece a nossa luta e que Ele nos ajuda a superar qualquer provação, porque Deus conhece cada uma das nossas dificuldades, e Ele é justo, e Ele está atento às nossas aflições, e nos guia para o caminho da vitória, porque a nossa vitória é na eternidade, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais tribulações, onde não haverá mais taxas, onde não haverá mais medo, onde não haverá mais preocupações, onde não haverá mais morte, porque o lugar é na eternidade com Jesus nosso Senhor. Por isso, fortaleça-se no Senhor sempre. Creia no poder, na soberania de Deus, creia no conhecimento de Deus, se aprofunde na palavra, olhe aquilo que Deus fez, observe o que está ao seu redor, aquilo que Ele está fazendo, e se aproxime diante de Deus, daquilo que você está fazendo, e creia que o amanhã está nas mãos desse mesmo Deus que dirige toda a história. Conheça Deus, aproxime-se de Deus, reconheça a sua soberania. Deus é maravilhoso,
Deus é bom, e a Ele toda a honra, toda a glória, porque Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Amém. Mas Ele é justo, o juízo de Deus. O salmista relata sobre isso no verso 6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, vento abrasador será parte do cálice deles. Embora Deus seja misericordioso, nós cremos nisso, Ele é, e as pessoas se baseiam muito nisso, mas Ele também é justo. O juízo de Deus, meus amados, Ele alcança aqueles que praticam a maldade, que perseguem os justos. Deus promete punir os ímpios e trazer justiça, o que nos oferece o consolo e a confiança de que os que não fazem mal não ficarão impunes. O juízo de Deus nos lembra que, apesar das dificuldades, Ele trará justiça e restaurará o equilíbrio no mundo. Quando enfrentamos o medo causado pela injustiça, podemos confiar que Deus trará juízo aos que praticam mal e fará justiça aos seus filhos. Hoje, ou sempre foi, quantas pessoas pedem justiça, pedem um país mais justo, mas é corrupto nas suas negociações. Quantas pessoas pedem um país mais santo, mas se ele não busca a santidade, não vive a santidade de Deus. Quantas pessoas falam das autoridades, falam das coisas que muitas vezes estão ao nosso redor, mas como está a nossa vida diante de Deus? Quantas vezes nós falamos da situação, das dívidas que o mundo tem enfrentado, que as nações têm enfrentado, mas será que você também não está desgovernadamente na sua vida financeira? Será que muitas vezes nós cobramos muito das pessoas aquilo que nós não somos? Será que muitas vezes nós cobramos tanta santidade, buscamos tantas coisas, que o homem seja mais tranquilo, que o homem não seja violento, que o homem não fale mais palavrões, que o homem seja mais tranquilo, mas isso é uma demonstração nossa, porque nós vamos ganhar um mundo não pela igualdade, mas pela diferença, e nós não podemos exigir aquilo que nós não somos, porque Deus é justo, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sabe de todas as coisas, porque tudo está no controle das mãos do Senhor. Mas fiquem tranquilos, que há uma recompensa de Deus. No verso 7 diz exatamente isso: por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Louvado seja Deus. Não sei se você já observou, quando uma coisa é assim, justa, uma pessoa encontrou uma mala de dinheiro e não pegou nada, entregou, sai na mídia, que tudo quanto é mídia. E eu fiquei pensando um pouco tempo em relação a isso, por que divulga tanto essas coisas tão boas, justiça? É porque é tão raro isso que precisa ser divulgado. É tão raro a justiça, o amor, o zelo, algo que deveria ser exercido sempre, algo que precisa ser dedicado a todo o tempo, e Deus, Ele recompensa os justos, aqueles que caminham segundo a sua vontade. A sua recompensa é a bênção, é a proximidade com Ele. A maior riqueza que temos está próximo do Deus Todo-Poderoso. O Salmo ele termina com uma visão do futuro glorioso para os justos. Eles verão a face de Deus. Embora enfrentemos desafios e medo neste mundo, podemos ter a certeza de que Deus recompensará com a sua presença interna e a sua paz. E quem é a nossa paz? Jesus. Quem é a nossa alegria? Jesus. Quem é que revelou a sua glória vindo até nós? Jesus. É por isso que nós precisamos pedir a Deus: Senhor, mostre a tua glória, revela a tua glória no meio do teu povo, revela a tua glória no meio da tua igreja, revela a tua glória em meio às famílias, revela a tua glória em meio aos jovens, às crianças, porque em meio às lutas nós podemos confiar que Deus tem uma recompensa eterna para os justos, e a maior recompensa é saber que Jesus está com a gente.
A maior recompensa é saber que é o Espírito Santo de Deus quem nos ensina, quem nos instrui. A maior recompensa, mediante ao caos, é saber que nós estamos próximos de Deus e que nós precisamos dar passos largos para aproximarmos de Deus. E o medo, ele é dissipado quando olhamos para as recompensas eternas que Ele nos promete. Irmãos, que tempos difíceis nós estamos vivendo. Mas como foi o tempo de Davi? Foram tempos difíceis, mas ele se fortaleceu no Senhor. Que tempos difíceis, não podemos mais confiar em ninguém. José não pôde confiar nem nos seus irmãos, ele confiou em Deus, Deus o honrou. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles assumiram um compromisso diante de Deus, de não abrir mão do comprometimento com Deus Todo-Poderoso. Foram jogados na fornalha, Deus estava com eles. Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus está com ele, porque Deus ama a justiça, Ele é um Deus Todo-Poderoso. É por isso que Davi nos ensina a nos refugiarmos no Senhor. O medo pode nos cercar, mas nunca precisa dominar nossas vidas. Assim como Davi, triunfamos sobre o medo quando confiamos na soberania do Senhor, no seu conhecimento, no seu juízo e na recompensa de Deus, porque Ele é fiel e justo, digno de toda a confiança. Se Deus está no trono, nosso coração pode descansar. Confie em Deus e viva com coragem. Não tenha medo das circunstâncias ao redor. Contemple a salvação da parte de Deus. Contemple aquilo que Ele é na sua vida, conhecendo mais, muito mais, para que você possa, para que nós possamos nos refugiar somente em Deus. Amados, como Deus quer revelar a nós o que Ele é. E nós somos tão limitados que parece que Deus age igual a gente. Nós temos muitas vezes a noção de Deus que Ele não nos conhece e que Ele é limitado, que Ele não pode, e aí entra o desespero, porque nós olhamos a Deus com as nossas limitações, e Deus olha para nós com um potencial muito grande que vem dEle, e Ele quer compartilhar isso comigo e com você. Ele quer compartilhar o seu poder, a sua glória, no meio do seu povo, no meio das famílias, no meio da igreja. É por isso que o salmista ele encerra, por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Nas lutas, contemple a face de Deus. Nas adversidades, nos medos, contemple a face de Deus. Nos momentos de crises, nos momentos de ansiedades, no momento de preocupação, contemple a face de Cristo, contemple a face de Deus, porque Deus ama a justiça. É um Deus que está conosco, um Deus que nos recompensa com a sua presença, um Deus que nos recompensa com as suas palavras, um Deus que nos recompensa com a sua presença, com o toque das suas mãos poderosas, nos conduzindo sempre para o centro da sua vontade. Amém?